Vamos falar hoje sobre mutação constitucional e poder constituinte difuso. Esse é um tema de direito constitucional, dentro do capítulo de interpretação constitucional, e trata da alteração informal da Constituição. Primeiro, uma pergunta: a Constituição pode mudar sem alterar seu texto? Sim, pode. Repara que nem toda mudança constitucional exige alteração das palavras escritas na Constituição. É possível que o texto permaneça exatamente igual, mas que sua interpretação, significado ou alcance evolua ao longo do tempo. Esse fenômeno tem nome: mutação constitucional. O material define a mutação como um processo informal de modificação da Constituição, no qual não ocorre alteração textual. Agora vamos entender a diferença entre reforma constitucional e mutação constitucional. Essa distinção precisa ficar automática para você. Reforma constitucional x mutação constitucional. Aspecto: reforma constitucional, mutação constitucional. Tipo de alteração: alteração formal, alteração informal. Texto constitucional: modifica o texto constitucional, o texto permanece intacto. Mecanismo e efeito: ocorre pelos mecanismos constitucionalmente previstos, muda o sentido, o significado ou o alcance da norma. Então guarda assim: reforma muda o texto, mutação muda o sentido. Por que a mutação existe? Pensa comigo: a sociedade muda. Valores, relações sociais, tecnologias e formas de organização política evoluem ao longo do tempo. Se toda adaptação constitucional dependesse necessariamente de modificação textual, a Constituição teria maior dificuldade para acompanhar essas transformações. A mutação permite adaptar a interpretação constitucional às mudanças da realidade sem alterar formalmente a redação da Constituição. Agora, um ponto importante: texto não é a mesma coisa que norma. Esse fenômeno fica mais fácil de entender quando lembramos do método normativo estruturante. O texto é aquilo que está escrito. A norma é o sentido jurídico extraído do texto mediante interpretação. Por isso, pode acontecer o seguinte: o mesmo texto gera uma nova compreensão constitucional, e essa nova compreensão gera um novo alcance da norma. Isso tudo sem que uma palavra da Constituição tenha sido modificada. Vamos falar agora do poder constituinte difuso. A mutação constitucional é associada a esse poder. O material explica que ele recebe essa denominação porque sua manifestação ocorre de maneira informal e não escrita, sem que seja possível identificar um momento formal específico, semelhante à promulgação de uma emenda. Então guarda essa relação: poder constituinte difuso leva à mutação constitucional. Isso quer dizer que não existe um procedimento formal de mutação. E aqui aparece uma diferença fundamental. PEC X mutação constitucional, procedimento. PEC possui iniciativa, tramitação, votação, quórum e promulgação. Mutação constitucional não possui esse procedimento, decorre da evolução da interpretação constitucional e da realidade social. Por isso é considerada informal. Mas atenção: mutação não é emenda disfarçada. O fato de a interpretação poder evoluir não significa que o intérprete esteja autorizado a simplesmente ignorar o texto constitucional. Mutação constitucional é mudança de sentido sem mudança formal do texto, e não uma autorização irrestrita para substituir a Constituição pela vontade do intérprete. Essa distinção é importante para você não confundir evolução interpretativa com alteração formal da Constituição. Pontos de atenção sobre mutação constitucional. Não modifica o texto. Modifica sentido, significado ou alcance. É um processo informal. Está relacionada ao poder constituinte difuso. Não confunda poder constituinte difuso com poder constituinte derivado reformador. O STF reconhece a possibilidade de mutação constitucional no sistema brasileiro. Vamos revisar alguns erros clássicos que aparecem em prova. Erros clássicos sobre mutação constitucional. Afirmação: avaliação. A mutação constitucional exige alteração formal da redação da Constituição. Errado. A característica essencial da mutação é justamente a ausência de alteração textual. A mutação constitucional é manifestação do poder constituinte derivado reformador. Errado. Ela é associada ao poder constituinte difuso. Na mutação constitucional, o texto permanece intacto, mas o sentido atribuído à norma pode se modificar. Certo. Toda alteração no significado de uma norma constitucional exige aprovação de emenda constitucional. Errado. A mutação demonstra justamente o contrário. Vamos fazer o resumo em 30 segundos. A mutação constitucional é uma alteração informal da Constituição. Ela não muda o texto. Ela muda o sentido, o significado ou o alcance. Ela acompanha as transformações sociais. E é a manifestação do poder constituinte difuso. Não confunda: reforma muda o texto, mutação muda a interpretação. Complemento para a banca Sebrasp. A mutação constitucional consiste em processo informal de modificação do sentido da Constituição, sem alteração de seu texto. Certo. Por alterar materialmente a compreensão constitucional, a mutação exige observância do procedimento previsto para aprovação de emendas. Errado.
Justamente por ser informal, ela não segue o procedimento de reforma constitucional. Para fechar, a regra de revisão é essa: emenda gera texto novo, mutação mantém o texto igual e gera sentido novo.